Queridos amigos, essa é mais uma aula para o nosso canal do YouTube, aula 2 do nosso programa de saúde mental, e eu intitulei essa aula de vícios e virtudes. Então, se você já sofreu com crise de ansiedade, com depressão, ou conhece pessoas ao seu redor também que já teve ideações suicidas, fique nessa aula que essa aula vai te ajudar muito, tá bom? Meu nome é Arthur, eu sou psicoterapeuta e eu atuo em todas essas áreas que eu disse anteriormente, né? Vícios, comportamentos e saúde mental. Pessoal, a aula de hoje é um autor, né, em específico. Eu gostaria de falar de um autor em específico que eu tive contato com ele não na faculdade, mas na época que eu fazia faculdade, enquanto eu estudava Direito. E alguns filósofos e juristas, né, na faculdade de Direito. Eu estudei a parte, né, eu consegui encontrar esse autor a parte dos meus estudos, que foi mais um teólogo, na verdade, né. Tomás de Aquino foi o criador da Suma Teológica, onde ele desenvolveu vários estudos enquanto vivo sobre vícios e virtudes. A Suma Teológica, talvez, para o catolicismo e para o cristianismo, seja um grande baluarte de virtudes morais e de pontos de equilíbrios que nós podemos desenvolver na sociedade, nessa sociedade tão adoecida que nós vivemos nos dias de hoje, né? Então, com certeza, São Tomás de Aquino está no meu top 5 de autores que envolvem, né, teologia, antropologia e filosofia, que prezam por essa liberdade, né, esse sair dos vícios do ser humano e desse despertar das virtudes que ele tanto disse na sua Suma Patológica, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né, ter uma vida plena. A grande verdade é que falar sobre saúde mental não é nada mais, nada menos do que a gente ter uma vida mais plena, a gente querer ter uma vida mais saudável, ter uma vida minimamente mais equilibrada nos dias que a gente passa aqui na Terra, né? Então, eu vou traçar um pouco da biografia dele aqui, para os que não conhecem, para vocês entenderem um pouco sobre o ano que ele nasceu e o contexto, né, da sociedade em que ele veio à Terra, né? Tomás de Aquino nasceu em 1225, no sul da Itália, em uma família nobre. Desde cedo, teve acesso à melhor formação intelectual do seu tempo. Contra as expectativas familiares, ingressou na Ordem dos Dominicanos, dedicando sua vida ao estudo, ao ensino e à contemplação da verdade. Então vocês vão ver que por si só foi um cara que buscou a virtude em todas as suas ações, né? Buscou ser uma pessoa boa, ser um homem bom enquanto ele viveu na Terra. Sua grande obra, a Suma Teológica, não foi escrita como um tratado abstrato para acadêmicos, mas como um guia racional e sistemático para compreender o homem, suas paixões, seus vícios, suas virtudes e seu fim último. Tomás de Aquino parte de uma convicção simples e profunda. A razão humana, quando é bem utilizada, é capaz de compreender a ordem da realidade e orientar a vida de maneira mais equilibrada. Então vocês vão ver que foi um teólogo, mas que não foi um teólogo para acadêmicos. A Suma Teológica, ela é um conceito prático e são conselhos de bem viver para todos nós em sociedade. O cara nasceu em 1225, vocês vão ver o quão que é atual ainda as leituras que São Tomás de Aquino fazia sobre vícios e, consequentemente, sobre o desenvolvimento das virtudes, né? Por isso, ao falar de virtude, Tomás não constrói um discurso moralista, mas antropológico. Ele investiga como o homem funciona e o que o aperfeiçoa enquanto homem. Então aqui, pessoal, a gente vai começar a tratar um estudo de vícios, não de maneira moral, né? Ah, não pode beber porque beber é pecado. Não pode trair porque trair é pecado. Não. A partir do momento que a gente passa de negações, não pode beber, não pode fumar, não pode se drogar porque é pecado, a gente está meio que criando um discurso ali sem tanta convicção racional em cima dele, o que torna muitas vezes um discurso moralista. Coisa que São Tomás de Aquino nunca quis fazer na sua obra. Ele sempre estudou o homem de maneira antropológica, ou seja, qual a razão? Por quê? Entendeu?
Por que que uma pessoa que recebeu carinho de pai e mãe, por exemplo, e viveu a sua vida ali do 0 até os 17 anos, aos 17 anos decide se entregar para o mundo das drogas? É maneira racional, não é maneira proibitiva, né? Vocês vão ver que o estudo dele não é de forma alguma um estudo acadêmico ou proibitivo. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, de forma alguma. O estudo dele é muito mais antropológico, né? É uma investigação do homem, como o homem funciona e o que aperfeiçoa nós enquanto homens na Terra, perfeito? Qual a necessidade, pessoal, de trazer esse estudo, né, no meu contexto enquanto psicoterapeuta? É muito comum nos nossos atendimentos a gente receber questões que prejudicam as pessoas no íntimo da sua alma e que as pessoas têm muita vergonha de trazer isso à tona. São dores veladas ali, né? Digamos, por exemplo, relacionamentos extraconjugais, a questão da dependência de vícios, a questão das compulsões, das paixões do homem, né? A gula, a avareza, a ira, a luxúria, o ódio, a inveja. Então, vocês vão ver que dentro do ambiente de terapia, dentro do setting terapêutico, a gente eu particularmente, eu lido com isso grande parte dos meus dias. E isso, os vícios morais das pessoas são coisas que são como espinhos velados. As pessoas não têm coragem de admitir para a sociedade, porque envergonha, né? São coisas moralmente proibidas na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, elas carregam, às vezes, uma vida dupla e uma vida de muita aflição. Uma vida de muita aflição. Quando eu comecei a trazer a psicologia tomista, a psicologia de São Tomás de Aquino é uma virtude, é uma vertente de estudo psicológica, do mesmo jeito que a gente tem as linhas de estudo da terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise freudiana, a psicanálise junguiana, a logoterapia de Viktor Frankl, nós temos a psicologia tomista de São Tomás de Aquino, baseada nos vícios e nas virtudes que ele representa na súmula teológica. E isso, essa ferramenta que eu trouxe para o meu arsenal de ferramenta me ajudou e tem me ajudado bastante a conseguir, se não ser o responsável, mas auxiliar os meus pacientes nessa questão da melhora e no desenvolvimento das virtudes, fora a minha própria vida, né? Fora o que eu trago dessas aulas também para a minha vida particular, para a minha vida em família e para a minha vida em sociedade, perfeito? É por isso que eu acho tão importante nós estudarmos as questões que São Tomás de Aquino nos trouxe. Então por que falar de virtudes, né? Vivemos em uma época paradoxal. Nunca tivemos tanto acesso à informação, pessoal. Nunca. Nunca foi tão fácil a gente ter acesso à informação. Você pega livros hoje, né? Por exemplo, um box de livro desse aqui que fala sobre os principais temas sociopolíticos da humanidade. Um box desse de 10 livretos custa R$50. Em uma era onde, pelo menos quando eu era criança, as pessoas tinham que ir em bibliotecas e pegar livros emprestados, por pequenos valores hoje comerciais você consegue acesso a muito conhecimento e a muito ensino de maneira barata mesmo, se não gratuita, com os PDFs da internet, né? Então a gente nunca viveu numa era que a gente teve acesso a tanta informação. O século XXI é o século da tecnologia, o século da informação. Porém, por que é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem tanto acesso à informação, ao mesmo tempo a gente nunca esteve, a humanidade nunca esteve tão desorientada interiormente. Nunca, né? É só vocês verem, não vou puxar dados estatísticos aqui nessa aula de hoje, mas é só vocês olharem, por exemplo, os dados da Organização Mundial de Saúde. Faça um panorama, dá um Google de 2017 a 2026, os índices de depressão, os 3 pilares da doença mental. A depressão, a crise de ansiedade e as ideações suicidas. Olhem um ranking de 2016 a 2026, 10 anos,
de evolução que a gente teve, de anos que se passaram no século XXI, vocês vão ver os níveis, né? Os níveis, a quantidade que sobe, o que representa algo muito alarmante e que confirma essa tese de que, ao mesmo tempo que a nossa sociedade hoje tem extrema quantidade de informação, a gente nunca teve tão desorientado anteriormente. Talvez porque a gente não tenha muito ainda aprendido a como lidar com tanta informação, né? Talvez a questão do Big Brother, né? As histórias da Virgínia e dos influencers, eles tomem mais as nossas preocupações íntimas do que perguntas de caráter existencial. Perguntas do tipo, né? Quem sou eu? Qual é o meu objetivo na Terra? Será que eu estou fazendo o correto? O que Deus espera de mim? Então, perguntas como essa foram bem silenciadas na nossa era e deram vazão, talvez, para um excesso de consumismo e um excesso de materialismo que a gente vive nos dias de hoje, que assola os consultórios psicoterapêuticos. Eu falo do que eu vivo, né? Essa aula é um resgate. Enquanto eu vou ministrando a aula, eu vou pensando aqui nos pacientes que eu atendo e eu vejo, né? Conseguiria traçar para vocês aqui de maneira quase infinita questões de caráter existencial que afetam ricos, pobres, pessoas em pior condição, em melhor condição financeira e pessoas das mais das diversas camadas da sociedade que a gente vive, né? As pessoas sabem o que deveriam fazer, algumas, né, não todas, mas não conseguem sustentar esse saber na prática. Sabem que determinados comportamentos lhe fazem mal, mas continuam repetindo. Sabem que certos vícios corroem nossa liberdade, mas sentem-se impotentes diante deles. É algo que eu escuto bastante também na questão do setting terapêutico. Eu sei que eu precisava parar com isso, mas eu não consigo. Parece que é algo mais forte que eu. Palavras que eu escuto diariamente. Prezei tanto e tentei tanto não fazer e quando vi já estava fazendo. Então, isso aqui, tudo que eu falo para vocês são coisas que eu escuto diariamente nos atendimentos na terapia, né? É justamente aqui que a noção clássica de virtude volta a ser atual. Para São Tomás de Aquino, virtude não é moralismo, nem repressão de desejo, nem uma lista de proibições religiosas. Isso aqui é interessante. Na Suma Teológica, ele afirma: a virtude é aquilo que torna bom quem a possui e torna boa a sua ação. A virtude é aquilo que torna bom quem a possui e torna boa a sua ação. Logo, desenvolver virtude é uma maneira da gente desenvolver a nós mesmos. Ora, qual o princípio do homem na Terra? Evoluir, crescer. Isso para mim é nítido, né? Vocês perguntaram para mim, Arthur, qual que é a missão do homem na Terra? Ser melhor que ontem. Pronto. Se eu acordo hoje e olho há 10 anos atrás e eu consigo ver uma diferença do Arthur de hoje com 30 anos pro Arthur que em 20 anos eu estou cumprindo meu papel na Terra. Eu estou conseguindo ser melhor. Eu estou conseguindo desenvolver virtude. Desenvolver virtude. Que são atributos que a gente não nasce, né? Com todos eles. Talvez alguns nascem de maneira parcial, outros nascem quase zerados, mas o objetivo do homem na Terra, se eu fosse classificar, concordo muito com o pensamento de São Tomás de Aquino, desenvolver virtude, melhorar. Porque a virtude é aquilo que torna bom quem a possui e torna boa a sua ação. E nós só vamos conseguir vencer o mal na Terra através do desenvolvimento do que é bom, né? Então, virtude é um hábito operativo bom, isto é, uma disposição estável da alma que aperfeiçoa as potências humanas e torna o bem possível de ser vivido com constância. Todas as vezes que a pessoa tem a opção de escolher entre uma atitude malvada e uma atitude virtuosa e ela opta por essa atitude virtuosa, ela está desenvolvendo a virtude que São Tomás de Aquino passa
as 4 virtudes cardeais que São Tomás de Aquino prega e fala na sua súmula teológica. Né? Todas as vezes que eu tenho oportunidade, às vezes, de fazer algo mal para uma pessoa e eu escolho, por conta própria, fazer algo melhor do que aquela ação que eu tomaria, eu estou desenvolvendo virtude, como diria Tomás de Aquino na súmula teológica. Perfeito? De forma direta, a virtude é aquilo que organiza o ser humano por dentro. E o que é contrário à virtude? Né? O que nós temos enquanto seres humanos contrários a esse desenvolvimento da virtude? É o vício. São os vícios. São os vícios morais, são os vícios materiais, é aquilo que eu sei, né? Aquele cigarro que eu sei que eu tinha que deixar de parar de fumar ele para eu não desenvolver um câncer no pulmão, um câncer no esôfago, um câncer na laringe, né? Para minha família me ter mais perto de mim durante mais tempo na Terra, né? É aquele álcool que eu não paro de tomar, que eu continuo insistindo em beber, até dar uma cirrose, morrer de uma cirrose hepática e perturbar fígado, rim, coração, intestino e vários órgãos por dentro do corpo do homem, né? Então o vício é tudo aquilo que nos afasta da virtude. O vício é aquele comportamento... O que é o vício? O vício é aquele comportamento indesejado que a gente sabe que faz mal e a gente, às vezes, não tem força para alterá-lo, porque São Tomás de Aquino fala também. Um vício só é um mau hábito que, para ser vencido, só pode ser vencido sendo preenchido por um bom hábito. Então o vício, a gente não consegue extinguir um vício e falar assim, eu vou parar de beber. Você tem que preencher as lacunas do seu tempo que você usava para sua embriaguez, você tem que preencher o seu tempo com coisas mais produtivas. Quando eu saía às 18 horas, eu ia pro bar com os meus amigos e eu ficava lá até às 22h30, bebendo. Não, então agora meu tempo das 18 às 22h30 vai ser, eu vou na academia, saindo da academia, eu vou para casa e vou brincar com meu filho. Você vai usar as 4 horas do seu dia, as 3 horas do seu dia, que você gastava num sinucão, num boteco, sentado na esquina ali com seus amigos pós-serviço, e você vai usar para fazer uma atividade física e depois para gastar um tempo de qualidade com seu filho. É assim que a gente substitui vícios por virtudes, hábitos, né? Como substituir vícios por virtudes? É através do quê? Dos hábitos. Pronto. Sem renovação de hábitos, é impossível a gente tirar um vício da nossa alma. É impossível. Eu tenho compulsão alimentar. Você tem que preencher, no meu caso, né, falando sobre compulsão alimentar, você tem que identificar as dores que te levam a descontar as suas frustrações em comida e você começa a projetar elas em algo que te faça te superar. No meu caso, né, a prática da atividade física, antes da pandemia, eu estava correndo meia maratona, então o meu foco, em vez de comer mais um prato de arroz de comida, era tentar me alimentar melhor para que eu conseguisse correr 2 km a mais do mês anterior. Se eu corria 10, eu queria correr 12. Se eu corria 12, eu queria correr 14. Até que eu cheguei aos 24 e pouco, né? E aí veio a pandemia, e aí eu não tive eu não tive a disciplina necessária para treinar em casa, para continuar treinando em casa, e aí eu voltei, digamos assim, a um ponto de estaca zero. Mas, olhem para vocês verem, eu estou dando um reflexo de coisas que eu sei que aconteceu na minha vida. Isso é interessante da gente desenvolver, para que a gente consiga vencer os nossos vícios, né? Essa clareza mental sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Porque tem muitas vezes tem muitas pessoas na Terra que tem vício e que acha que aquilo ali tá tudo certo, né? A pessoa, tô me sentindo mal, mas ela não sabe nem de onde que tá vindo aquela tristeza ou aquela infelicidade que ela tá sentindo. Meu papel enquanto psicoterapeuta é te alertar, cara. Tudo que é vício faz mal pro homem. Não tem como você ter uma vida feliz nutrientes de vícios. Não tem como, é impossível. Eu não conheço uma pessoa na minha vida que você olha pra ela e fala, mas que cara leve, que cara feliz. O cara fuma todos os dias, aí ele bebe, ele sai de serviço, ele bebe até 10h30 da noite, ele tem uma relação catastrófica com a esposa,
com os filhos, com todos ao seu redor. O cara é um campo minado no serviço. As pessoas, para conversar com a personalidade dela, já chegam assim e falam: nossa senhora, como é que será que eu vou chegar? Como é que vai ser? Todo dia é um teatro diferente, entendeu? Então eu não conheço uma pessoa que tenha um bem viver, que tenha uma vida equilibrada, uma vida virtuosa, que se entrega aos vícios. O que reforça para mim, de maneira empírica, Tomás de Aquino estava certo nos seus escritos, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, talvez um pouco diferente dos contextos que a gente vê na faculdade. Faculdade geralmente, principalmente faculdade de psicologia, a gente tem costume de ver muito Freud, Jung, psicologia clínica, TCC, Zondi, e fica, né, ali contornando em torno desses autores, que são excelentes autores também, não critico de maneira alguma nenhum deles, mas talvez eu tenha escolhido, né, viver uma psicologia um pouco mais transcendental, né? Essa transcendência do homem que Tomás de Aquino nos explica aqui, para mim é algo muito valioso, é algo que realmente, verdade, eu consigo ajudar uma pessoa a se desenvolver melhor enquanto ser humano mesmo. A pessoa olhar para si e falar: poxa, depois das psicoterapias que eu tive com você, eu me sinto na vontade de ser mais virtuoso, né? Eu sinto a vontade de preencher os meus hábitos ruins em detrimento de hábitos melhores que eu possa adotar para minha vida. Combinado? Então o vício, pessoal, não é apenas um erro pontual, mas um hábito desordenado. Ele promete alívio imediato. Vocês vão ver que geralmente o vício está sempre envolto nisso aqui. E eu, como eu estudei marketing durante muito tempo da minha vida, eu me sinto até na obrigação de falar para vocês que a maioria das vendas no marketing, os famosos gatilhos, né, que os marqueteiros tanto gostam, os famosos gatilhos do marketing, eles são quase todos, se não todos, trabalhados em cima de vícios, de comportamentos que prometem alívio imediato, as famosas pílulas mágicas, né? As pílulas de emagrecimento, as pílulas de saúde, as pílulas de intelectualidade, que você vai passar muito rápido num concurso se você comprar meu método, que você vai alcançar a riqueza em 6 meses se você seguir o que eu estou te falando. Isso aqui tudo são contextos que quem estuda marketing estuda também neurociência, comportamento humano, e sabe que onde você tem uma população imersa em vícios, é como se você jogasse iscas, né, para que os peixes fossem fisgados por essas iscas. Alívio imediato, prazer rápido, né? O que é o vício de drogas hoje? O que é a questão das drogas? Drogas é prazer rápido, meu amigo. Descarga de dopamina instantânea. Descarga de dopamina instantânea no corpo humano. Instantânea. Então, prazer rápido. Isso é um vício. A proposta do uso de droga é essa, né? Fuma maconha, cheira cocaína, se entrega a psicotrópicos dos mais variados tipos e tenha esse prazer rápido da descarga da dopamina rápida e genérica e sintética no seu organismo. Pronto. Aqui a gente já está falando de vício já. Não tem uma definição melhor que eu poderia falar de vício do que essa. Ou anestesia emocional, o que também as drogas, né, representam. Você tem a descarga de dopamina de maneira imediata no seu corpo, depois algumas anestesiam. O ser humano não sente, né? Você tem aquela capacidade ali de se anestesiar dos problemas, né? Por que muita gente fala assim: vou beber para esquecer meus problemas? Tem até uma música, né, DH? Eu vou beber para esquecer meus problemas. Eu nem lembro de quem que é essa música, mas ela veio na mente aqui agora. E como forma de anestesia emocional, se você vê, todo vício é uma fuga mesmo, né? Todo vício é uma fuga da realidade. É uma fuga da realidade, né? Ele se constitui bem nessa questão de fugir da realidade. Só que tudo isso no pequeno prazo, pessoal. Tudo isso no curto prazo. No longo prazo, cobra, né? Os vícios nos cobram algo muito mais caro, que é a nossa liberdade interior, que é a capacidade de escolha, né?
a nossa liberdade interior, a capacidade de não se drogar, por exemplo, né? A pessoa fala, mas quando eu quiser eu paro. E quando eu quero eu paro, tal. Já vi muita gente com esse discurso já e nessa brincadeira aí de quando eu quiser eu paro, talvez faça 15, 16 anos que a pessoa esteja enveredada no mundo das drogas. Então, esse prazer imediato, muitas vezes, ele cobra algo muito mais caro no futuro, que é a liberdade interior, a nossa liberdade de escolha e a nossa própria identidade, que é também um outro problema que nós vivemos no dia de hoje. É a famosa crise do quem sou eu? Quem sou eu? Aqui parafraseando um artista brasileiro que eu gosto muito, né? Estevão Queiroga. Estevão Queiroga tem uma música que chama Quem Sou Eu? E a música, o clipe da música é uma crise de identidade emocional absurda. O cara só se pergunta, né? Quem sou eu? Quando as luzes do quarto se apagam. Quem sou eu quando estou sozinho, né? No quarto? Onde está Deus? Quando a mente revela os desejos que ela escondeu. Então, assim, essa crise de identidade, essa crise de identidade que a gente vive nos dias de hoje, ela pode ser representada nos vícios, né, desequilibrados e nos desejos desequilibrados também que nós temos nos dias de hoje, né? Perdeu-se um pouco aquela questão do equilíbrio, né? O que é uma vida equilibrada? O que é uma vida equilibrada hoje? Uma vida equilibrada, pergunte o que era uma vida equilibrada muitas vezes para os nossos avós. Acordar cedo, acordar às 6 horas da manhã, fazer as funções ali se fosse um trabalhador braçal, preparar o almoço, almoçar, trabalhar mais um pouco, passar um tempo com a família, dormir, no outro dia exercer de novo as funções, né, para as quais foram determinados. Hoje a nossa sociedade, ela tá sempre... Você abre o Instagram, tem um cara aqui te ensinando um hack, que você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Pô, peraí. Você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida? Mas como assim? Quem que foi que inventou que não trabalhar é sinônimo de felicidade? Vocês conseguem entender as entrelinhas do que a gente... de onde que a gente... De onde a gente chega nos reflexos dessas teorias neocapitalistas e essas teorias mais modernas dos dias de hoje? Você abre seu Instagram, você rola 1, 2, 3, o quarto feed. Ei, eu tenho uma mensagem para você. Você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. E nem pisca, né? Eu falo, cara, como é que pode um negócio desse? Onde foi que essa galera que se perdeu, né? Às vezes eu fico divagando assim, eu gostaria de entender realmente quais que foram os principais autores, sobretudo de um ponto de vista materialista, que levaram a humanidade nesse reducionismo intelectual que a gente vive nos dias de hoje. Meu amigo, o ser humano nasceu para trabalhar. Nós nascemos para exercer trabalho. Nós nascemos para servir a humanidade. Nós nascemos para desenvolver algo útil na nossa vida. A gente nasceu para desenvolver coisas úteis para o planeta Terra. O ser humano não nasceu para ficar com o pé na praia 365 dias no ano, não. Talvez a maior realidade sobre isso seja que os consultórios estão cheios de pessoas que têm dinheiro para 700 mil gerações e que muitas às vezes escolhem essa vida. Eu vou só viajar, eu vou só me deliciar, e tal. E aí faz isso talvez nos 6 primeiros meses, é legal, conhece o mundo inteiro. Aí na outra rodada do 6º mês para completar o ano, ele já conheceu 72 países. No 2º ano ele está em um set terapêutico falando assim, minha vida não tem sentido. Me ajuda, né? Me ajuda, doutor. Minha vida não tem mais... Você não trabalha. Como é que você quer que sua vida tenha sentido? Bem, você não produz nada de útil para uma pessoa, nada assim, né? Nada. Você não tem um projeto social que você consiga ajudar, ver o bem, assim, daquelas criancinhas, às vezes, que nascem na miséria. Aí você vê, né? Você faz um projeto social. Tantas pessoas que já melhoraram através disso, né?
Pessoas, às vezes, que têm muito, que não precisam trabalhar da maneira que nós compreendemos trabalho, né? Naquele cronograma ali da CLT, mas a pessoa trabalha para o próximo, faz um bem para outra pessoa. Aquilo ali melhora, né, a nossa condição enquanto seres humanos. A gente desperta virtude, como diria Tomás de Aquino. A gente desperta virtude interior na nossa alma. Perfeito? Então, pessoal, nessa aula nós vamos apresentar as virtudes cardeais. São 4, né? São Tomás de Aquino, ele nomeou 4 virtudes cardeais na sua Suma Teológica. São 4 virtudes cardeais que combatem muitos vícios que nós temos nos dias de hoje, né? Como lidar com esses vícios de maneira realista, humana e gradual. É importante também a gente entender que tem muitos hábitos que a gente tem que eles não são vencidos do dia para a noite. O cara, por exemplo, o cara usa droga já tem 18 anos na vida dele. Cara, você não vai querer parar de usar a droga, tipo assim, eu me drogo tem 18 anos seguidos, amanhã eu tô limpo. Não, não é assim. Não é assim que vai ser. Às vezes você se drogava 6 vezes no dia, você começa se drogando 4. Já é uma puta evolução que você vai ter, entendeu? Na outra semana você tenta 3, 2, até que você tá usando uma vez por dia, até que você vai olhar e vai falar, pô, eu consegui, né? Porque aqui também nessa liberação dos vícios, o ser humano, a gente sempre tem esse pensamento, sempre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2019, eu pesava 82 quilos. Em 2019. Em 2025, eu cheguei no ápice dos meus 124 quilos. Então eu gastei 6 anos para engordar 9, 102, 112, 40 quilos, 8, 9, 10, 111, 122. Para engordar 42 quilos. Meus amigos, foram 6 anos para engordar 42 quilos. Como é que eu quero perder 42 quilos em 6 meses, filho de Deus? Como é que você acha isso plausível? Nessa tentativa da gente eliminar os nossos vícios e melhorá-los, a gente também começa aí, quer fazer o que não fez em 6 anos, quer fazer em 6 dias. Eu falo, nossa, mas aí é complicado, né? A pessoa, ao invés de comemorar, por exemplo, nossa, um mês, perdi 2 quilos em um mês, ó, pá, comendo bem, praticando atividade física, não, pouco demais. Podia ter perdido, era 10, 12, entendeu? Então o ser humano é sempre... A gente vive numa era hoje em dia que é sempre essa montanha russa de loucura. Essa montanha russa de insanidade. A pessoa não consegue ter um equilíbrio. Você não consegue viver uma vida. Ou você está fazendo 70 horas de atividade física por dia, ou você não está fazendo nada. Entendeu? Uma falta de equilíbrio tremenda, 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 tremenda. Uma falta de equilíbrio absurda. A pessoa não consegue ter, né, nós, enquanto humanos na Terra hoje, talvez por essas filosofias que assolam o nosso rosto a todo momento, essa crise de identidade, essa crise tecnológica que a gente vive, a gente não consegue ter o equilíbrio necessário. Meu amigo, no meu caso, né? Eu demorei 6 anos para engordar 42 quilos. Se eu perder 10 quilos no primeiro ano, tá ótimo, entendeu? Perder 12 quilos no primeiro ano, tá ótimo. 1 quilo por mês, tá top, entendeu? Mas perder com saúde, perder se alimentando bem, não é perder fazendo jejum de 92 horas, uma semana sem comer, dieta da água, né? Dieta da água, você vai ficar, meu Deus do céu, não tem condição. A falta de senso mesmo e de virtude que a gente tem, a dificuldade que a gente tem de conviver com esses aspectos na sociedade hoje em dia, né? Então vamos lá. Quais são os fundamentos das virtudes na antropologia tomista? O que São Tomás de Aquino trouxe para nós? Como que a alma humana funciona, né, na visão dele? Vamos lá, isso aqui é o mais alto grau da teologia, né,
e da filosofia que nós temos na Terra. Padre, se um padre ou algum sacerdote assistir esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai ficar muito orgulhoso do que nós estamos construindo aqui. Porque São Tomás de Aquino, muitas vezes, foi um autor muito fechado na Igreja Católica mesmo, no catolicismo, né? Se vocês perguntarem para um padre, para um sacerdote católico, os caras estudam isso aqui e é base do sacerdotismo cristão, né? Só que talvez o meu papel de pai, né, de um homem comum da sociedade, seja trazer isso para que a gente possa usar mesmo, né, até fora das religiões, né? Isso aqui não é porque Tomás de Aquino era um autor predominantemente católico e cristão que a gente não possa usar nas mais variadas áreas da nossa vida, né? Antes de falarmos das virtudes, precisamos entender como São Tomás de Aquino enxerga o ser humano. De maneira simplificada, ele descreve o ser humano em 3 grandes dimensões, né? Então, o ser humano ele é composto de 3 grandes dimensões na visão tomista.